autoabandono. Você aí de casa, sente que está se autoabandonando? Quando eu começo a entender que eu não estou escutando mais a mim, não estou bem, não estou me sentindo bem, tem alguma coisa que está errada aqui, tem alguma coisa que está desconexa em mim, é o momento de procurar. Tem que procurar ajuda sim, buscar terapia. Com relação especificamente ao abandono, eu acredito que a gente lá no iniciozinho, quando a gente veio para a vida, a gente passou por uma primeira questão muito grande, que foi a separação da nossa mãe. É uma identidade. Ela não pode falar não. Ela tem que dar conta. É uma cobrança que vem da sociedade. Ela precisa dar conta de tudo. E se ela dizer não, o no fim do mundo, inconsciente né? dela, ela falhou. E isso é inadmissível. Ela não pode falhar. Então, por isso que a gente vive tão sobrecarregada. Que imagina, às vezes a pessoa passa aí 30 ou às vezes até mais, né? Naquele mesmo padrão, na mesma rotina, até quebrar. Por isso que às vezes eu vejo assim que muitas pessoas desistem, né? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda de conversa com o tema autoabandono. Você aí de casa, sente que está se autoabandonando, então fica aqui nesse podcast para você, né, saber se você está, se você não está, se você já passou por esse processo também e compartilha esse conteúdo com quem você acha que vai agregar no dia a dia. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui no podcast, eu estou com a Monize Cassimiro, ela que é farmacêutica e terapeuta quântica, energética, radiestesista, facilitadora de barras de axis, teta healer, reikiana e intui healer. Grande, né? Essas mulheres aqui, ó, são mulheres de energia hoje, hein? Também estou aqui com a Renata Jaber, ela que é mentora multidimensional, terapeuta multidimensional integrativa, com abordagem no Trama Informed e Bottom-up, facilitadora de terapeutas multidimensionais, hipnoterapeuta clínica, facilitadora de vivência com a medicina do cacau e yoga somático e mestra em Reiki também. A Renata, gratidão, né, por estar aqui. Gratidão, Veio direto do Rio de Natália. Janeiro para gravar com a gente. Sim. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Também estou aqui com a Valéria Cordeiro, ela que é assistente social, especialista em psicanalista, mediadora e conciliadora de conflitos, também defensora das causas da saúde mental, etnias ciganas e indígena. Vá, gratidão por você também estar aqui no Natcast, né? Hoje só mulheres de peso aqui no Natcast. A Monize, né, segunda vez participando do Natcast, gratidão também, Obrigada, né, por Nath. aceitar novamente estar aqui e por todas, né, aceitar esse convite da gente falar um pouquinho aí sobre autoabandono, o que isso influencia também aí na autoestima, né, das mulheres. A gente vê mulheres cada vez mais doentes mentalmente, né, sobrecarregadas. E aí, para a gente iniciar, né, o podcast, eu gostaria que vocês também se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, um pouquinho da história de vocês. A gente vai começar aí com a Monize, já é do Natcast, não começa, né? Obrigada, Nath, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Então, eu sou Monize Casimiro Berracoso, sou farmacêutica, né, de formação e terapeuta energética e quântica, como a Nath mencionou, trabalho com algumas terapias. Recentemente fiz uma transição de carreira, já sou terapeuta há algum tempo, mas recente que eu saí da indústria farmacêutica e vir me dedicar 100% às terapias. Também tenho uma empresa chamada Cell, que é ser empresa líder, junto com a minha sócia, a Michele. E nesta empresa a gente tem mentorias, também tratamentos terapêuticos, justamente para auxiliar mulheres para que elas atinjam resultados sustentáveis, né? E saiam
dessa questão de autoabandono, de sobrecarga, de não ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, a gente está aí para ajudá-las nisso também. Sim, obrigado, Monize. Renata, se apresente aí para o pessoal de casa, fale um pouquinho de você também. Boa tarde, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou terapeuta, né, integrativa, e desde 2018 eu também fiz uma transição de carreira, então eu sou advogada de formação, e lá no direito eu sempre acreditei nessa transformação, né, o direito como ferramenta de transformação da sociedade. E depois de um determinado momento, eu vi que ali a gente se deparava com certos mecanismos e, na verdade, isso era apenas um braço muito pequeno para ser realmente essa ferramenta de transformação. Então, foi quando eu vim para as terapias. Eu estou nas terapias desde totalmente a partir de 2020. E hoje eu acredito, né, que com as terapias é possível fazer isso. Eu acredito muito que a minha medicina é sobre reconexão. Então, à medida que a pessoa começa a olhar para dentro e fazer esse caminho de volta à própria casa, ela se reconecta com a potência dela, né? Com a máxima potência. E assim é possível ela realmente vivenciar transformações reais, que começam primeiro dentro, para depois ela trazer isso para as relações, para a família, para o profissional. Para tudo, né? Exato. Vá, se apresente também, né? Aí para o pessoal de casa, fale um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho. Boa tarde a todos, boa tarde também às minhas colegas aqui presentes, né? A Nath, obrigada pelo convite. Eu sou a Val, a M Cordeiro, né? Que o pessoal fala mais assim. Eu sou assistente social especialista, sou psicanalista clínica, mediadora e conciliadora de conflitos, perita judicial. Também sou defensora das causas da saúde mental, como também das etnias indígenas, né, da mulher indígena principalmente, e das mulheres ciganas, da etnia cigana, né. Eu acredito 100% nessa questão das terapias, porque o que eu mais defendo é a questão da escuta. O quanto é importante as pessoas entenderem o fundamento da escuta, que ela basicamente ela vai te dar todo o contexto para que a gente possa ser trabalhada, né, dentro das terapias. Obrigada, meninas. Monize, queria começar, né, com você. Você falando, né, como que a gente hoje consegue identificar, né, que a gente está vivendo aí a questão do autoabandono, mesmo quando a gente, né, dá conta de tudo, de todos e de ajudar, né, quem tá aí ao nosso redor. O autoabandono, Nath, ele costuma ser silencioso, né? Então, assim, as mulheres não percebem, ou qualquer pessoa, né, que está passando por um processo de autoabandono. E ela acaba se sobrecarregando, se sentindo frustrada, não tendo esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, porque ela está sempre dedicada aos outros. Então, ela tem essa dificuldade de perceber que ela está se abandonando, né? E isso reflete muito no dia a dia da mulher, né? Passa a ser um dia a dia muito pesado para ela, né? Ela não consegue carregar mais essa situação, mas ao mesmo tempo ela entende que isso faz parte da vida, né? Faz parte da maternidade, faz parte da liderança, faz parte dela como parceira. É o preço que se paga por tudo isso na vida dela. Sim. E para você, Rê, qual seria, assim, a causa raiz aí desse autoabandono? Eu acredito muito, como muitas outras feridas e padrões, começam lá na desconexão. Por isso que eu trago a ideia dessa medicina da reconexão. Então, com relação especificamente ao abandono, eu acredito que a gente lá no iniciozinho, quando a gente veio para a vida, a gente passou por uma primeira questão muito grande, que foi a separação da nossa mãe.
E dependendo de como você lida com isso, desde pequenininho, né? Por isso que eu falo que as feridas, os traumas estão no corpo. Então, essa memória, por mais que a gente não tenha na mente, ela tá no corpo. Uhum. Então, lá de pequenininho, ela vivencia essa separação. E ela começa a entender que ela começa a viver esse padrão da separação em outras questões da relação. Sim. Então, é quando lá no iniciozinho ela precisa se adaptar para pertencer. Então, ela começa a tentar se encaixar em grupos, em adaptar e a buscar validação exterior. Então, por isso que ela entra nesse padrão de dar, 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 dar. Porque, no fundo, ela tem a expectativa de receber e assim pertencer. E quando mulheres que estão vivendo esse padrão de autoabandono chegam até a mim, elas realmente não percebem. E elas chegam muito ou num burnout, porque elas estão ali o tempo todo trabalhando, 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 sempre em busca de reconhecimento, ou elas estão com as relações muito desequilibradas, porque elas estão dando, 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 e na expectativa de receber, e na verdade nunca elas vão receber na altura do que elas desejam, né, receber, esperam receber. E então eu acredito muito que está aí essa causa raiz. É daí que vem toda essa história. E ela começa a utilizar esse padrão, que acaba entrando num padrão também de sobrevivência e de desconexão, porque ela tá muito para fora Do que pra dentro, né? do que para dentro. Então, ela começa a vivenciar isso em tudo na vida dela. É o padrão mental dela, em todas as relações. Então, acredito que é muito sobre isso, né? E ela deixa de olhar para si, de se cuidar, que ela tá muito querendo cuidar do outro e esperando que o outro devolva o cuidado para ela. Que o outro cuide, Ela não, né? ela não aprendeu a se autocuidar, a se autovalorizar, a se automaternar. Sim. Então é aí esse pontinho matriz que a gente pode trabalhar muito. Sim. E para você, Val, qual que é assim o seu ponto de vista, né? Da onde é importante a gente parar, né, analisar e procurar uma ajuda, né, realmente para sair desse autoabandono. Eu sempre acreditei que quando nós, por pequenininho que seja, a gente já sente que a gente está se autoabandonando, ou quando eu mesma digo, eu não tô bem, eu não tô me sentindo bem, já é o momento de procurar terapia. Já é o momento de você olhar, né, ter esse olhar para você e buscar essa sua autocura, eu digo assim, né? Porque a gente, é como a Renata colocou, como você também colocou, é a questão de você estar ali o tempo todo para o outro, esquecendo de você. Você tem a possibilidade de ter uma escuta para o outro, mas você não está se escutando, né? E aí, quando eu não me escuto, exatamente o que foi colocado, eu não me enxergo mais, né? Então, quando eu começo a entender que eu não estou escutando mais a mim, né? Não estou bem, não estou me sentindo bem, tem alguma coisa que está errada aqui, tem alguma coisa que está desconexa em mim, é o momento de procurar. Tem que procurar ajuda, sim, buscar terapia, não considerar jamais a terapia como um ato que é de fracassado, ou um ato de que é loucura, né? Porque tem muito esse rótulo também, né? Sim. Não, não é. É lembrar que ali a gente tem um novelinho, né? Que ele tá todinho ali, complexo, e a terapia ela vai te ajudar a trazer tudo no devido lugar, respeitando o seu tempo, sua cura, seu momento, né? Eu sempre acredito que a partir do momento que você diz para você, não tô bem, eu não tô conseguindo mais escutar, busque essa ajuda. E se acolher, né, também. Isso, esse acolhimento, né? Trazer, entender que você também precisa de acolhimento, né? E isso é importante. Sim. Ô Moniz, em que momento assim, né, que às vezes a gente coloca, né, à frente aí,
empresa, parceiros, né, relacionamento, às vezes, né, quem é mãe e os filhos, se tornou mais importante o outro, né, do que a gente se colocar em primeiro lugar, e porque às vezes nós mulheres, né, normalizamos tudo isso, né, esse autoabandono. Uhum. É uma boa pergunta, né, Nath? Porque nós vivemos em uma sociedade em que dar conta de tudo foi muito normalizado, né? Então, a mãe, a mulher, ela precisa ser mãe, ela precisa ser parceira, ela precisa ser profissional e ela precisa fazer tudo muito bem. E ela entende que é isso é perigoso porque ele se torna uma identidade, né? Uhum. Ela por repetida Repete. vezes, né, estando com esse mesmo padrão, isso se torna uma identidade. E ela se identifica com isso e ela entende que isso faz parte da vida dela e ela precisa cada vez mais cumprir com esses papéis, porque esses papéis vão só somando na vida, né? Então, é por isso que ela acaba se esquecendo de si mesma para dar conta de tudo que está ao redor dela. Sim. Ô, Renata, e daí como que a gente consegue, né, aí sair desse padrão que a Monize trouxe um pouco, né, da questão da gente repetir, dos padrões, e sair, né, dessa questão desse padrão, desse autoabandono, como que a gente pode sair? Eu gosto de trazer um modelo mental de 5 etapas. Pensa que, inicialmente, a pessoa está muito desconectada, Uhum. porque ela não está sentindo o corpo. Ela, no fundo, ela está muito cansada, ela está muito exausta, ela não se cuida, ela não se olha no espelho muitas vezes, mas ela não toma ciência, ela não tem essa percepção, ela não sabe disso. Então, eu costumo dizer que o primeiro passo, e grandioso, por incrível que pareça, é reconhecer. Uhum. É falar, não, peraí, existe algo de errado comigo. Então, reconhecer que existe esse algo errado. Esse é um primeiro passo muito importante. Você acredita que muitas mulheres ainda não reconhecem essa questão, que está passando por Não. esse autoabandono, por esse padrão, né? Não, justamente pelo que a Monize falou. A gente vive numa estrutura patriarcal onde a gente foi ensinada a sempre dar conta. A mulher foi feita para cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Aí depois, quando veio o movimento feminista, ser bem-sucedida, trabalhar. E em que momento ela cuida de si? Uhum. Então ela não percebe porque ela acredita que ela tá dentro ali dos padrões da sociedade. Vem aquilo que eu Sim. falei no início, são as grandes adaptações, que está muito para fora. Então, o primeiro passo é realmente reconhecer. O segundo passo seria, a partir do momento que ela reconhece, ela vai precisar trabalhar. É o que a gente fala muito da expansão da consciência, né? Exato. Ela vai começar ali a entender, entrar em contato com os padrões dela, de sobrevivência, né, de desconexão, entender ali, entrar, mergulhar ali em camadas profundas para entender e também reconhecer a sua história. Porque é muito importante você também reconhecer. Então, é quando você sai também um pouco da culpa, né? Porque num primeiro momento, quando você começa a reconhecer, você entra ali num estado de culpa. Mas nesse segundo momento, você sai desse estado de culpa e fala assim, não, tá bom, é isso que tem, essa é a minha história, né? Reconhece a sua história e vamos ver o que a gente pode fazer com isso. É quando a consciência começa a expandir. Uhum. Num terceiro momento, existe ali um enfrentamento. É quando você começa a enfrentar as suas sombras. E eu gosto muito de trazer essa ideia das partes fragmentadas. Então, ela traz para si essas partes fragmentadas. E nesse processo chega um momento onde, quando ela começa a se acolher essas partes fragmentadas, é quando ela começa a se reconectar. Então, tem um momento ali em que ela vai começar a ouvir o corpo dela, voltar a sentir. Né? Isso é tão importante, a gente escutar os pedidos do nosso corpo. Que se perdeu muito, né? Voltar a ter vontade de se cuidar. Eu olho, assim, pessoas que chegam até a mim no início de uma forma, até o semblante, né? Sim. E depois, pessoas com autoestima
elevada, querendo se cuidar, tá bonitinha, né? Isso é tão importante nos tempos atuais. Não é só estética, não é só sobre estética, porque ela começa a se reconectar com a essência, com a autenticidade e a forma como a gente se veste, que a gente se comporta, é um reflexo, né, da nossa como a gente tá. autoimagem, da nossa autenticidade. Então, é sobre vestir de si. Então, acho que nessa fase final, ela aprende. Sim. Ela faz esse caminho de volta para casa e ela aprende a vestir de si. Sim, legal. E para você, Vá, no seu ponto de vista, né? Qual que é a importância hoje da escuta, né? Aí ativa, principalmente eu acho que dos profissionais, né? Sobre esse processo, esse contexto do autoabandono. A primeira questão que eu coloco é esse profissional, ele ter esta grande e importante habilidade da escuta ativa. Se eu não sei escutar o outro, eu não consigo captar a reflexão correta para trabalhar essa pessoa. Eu acho isso fundamental. Porque quando eu passo a entender que eu escutar o outro, eu crio um processo, tanto para mim quanto para o outro, de reflexão, eu já estou inicialmente trabalhando um processo de cura e de terapêutica, né, nessa pessoa. Então, esse profissional em si, ele tem que ter essa habilidade em primeiro momento. Em segundo, linkado ao primeiro, vamos dizer assim, né, saber acolher essa pessoa. Porque o que eu vejo muitas vezes é, eu acolho e eu vou ouvir. Eu não acolho e escuto. É uma grande diferença que existe, né? Então, quando eu tô na escuta, eu consigo trazer luz a todo o processo terapêutico e a todo o processo reflexivo que é importante para o trabalho do terapeuta, né? O acolhimento, ele não pode ser só linkado no acolher e tá tudo bem aqui, né? Tô te acolhendo e vamos começar esse trabalho. Não, é acolher, escutar, trazer luz a esse sentimento que tá ali, né? Respeito também é importante. Então eu olho muito por esse prisma, principalmente de ouvir a pessoa de fato, Sim. né? E a gente, pelo menos o que eu vejo é muito, eu tô te ouvindo. Mas O que será que tá mas que eu realmente, tô, né, que eu te presente falei? Que eu te falei? Então, não sei. a presença, né? É isso, a presença, é fundamental. Você estar ali de fato, para o outro. É uma escuta ativa. E a pessoa, quando ela é ouvida, isso de verdade, ela se sente realmente ouvida, isso já é uma cura muito grande. Exato, essa cura já começa a Já começa a acontecer acontecer. Ali, né? de uma forma surreal. Porque ela também ali, naquele momento da escuta, ela também está se escutando. É diferente quando a gente coloca a questão, né? Tá me ouvindo? Não, tô te ouvindo. Mas você tá me ouvindo realmente, né? Porque tá doendo. Tô te ouvindo. Tá muito, né, superficial. E é exatamente isso. Essa escuta ativa, ela é importante. Porque ela vai fazer com que a pessoa também se escute. E é isso. Concordo plenamente. Existe uma cura inicial ali fantástica. E dali, muitas vezes, né, a gente percebe o quê? Que é uma coisa tão pequenininha e aquilo foi carregado, pesado durante muitos anos, né? Não vamos descartar a questão, né, mais complexa, né? Mas às vezes uma questão tão pequenininha, você numa boa escuta ativa, você consegue resolver. Sim. Ô Moniz, e existe assim, tem algum sinal ou algum comportamento que pode indicar assim que a pessoa ela tá, como se dizer, quebrando, rompendo ali esse padrão de autoabandono e já tá indo, né, para outro ciclo? Tem sim, Nath. É, é muito, tem muita relação com o que a Renata trouxe, né? Quando a pessoa começa a despertar a consciência, ela começa a entender que ela está se auto-sabotando. E ela entende que ela está vivendo no piloto automático.
E ela decide, então, não viver mais no piloto automático e se priorizar, né? E com isso também existem alguns sinais importantes que aparecem. Então, ela sente menos culpa ao dizer Uhum. não. Ela começa a estabelecer limites. Ela começa a olhar para padrões antigos e entender que aquilo que ela achava normal não era normal. E ela tem mais tempo para ter um autocuidado. Ela vai entender que para que ela execute todos aqueles papéis de uma forma que fique em equilíbrio, ela precisa se autocuidar, ela precisa se priorizar. E ela vai colocar um espaço na agenda dela para começar a se autocuidar. Sim. E por que que às vezes é tão difícil, né? Às vezes a pessoa que tá nesse processo, Uhum. aí ainda no autoabandono, a gente falar ou não, né? Impor limite aí para as outras pessoas. Exato. Porque ela entendeu, é aquilo que a gente comentou, é uma identidade. Uhum. Ela não pode falar não. Ela tem que dar conta. É uma cobrança que vem da sociedade, ela precisa dar conta de tudo. E se ela dizer não, É o no fim do mundo, inconsciente né? dela, ela falhou. E isso é inadmissível, ela não pode falhar. Então, por isso que a gente vive tão sobrecarregada, assumindo sempre mais papéis, ao invés de deixar alguns papéis, né? E que tá tudo bem se a gente não conseguir também dar conta de tudo. A gente não precisa dar conta de tudo, né? A gente precisa se priorizar. Quando a gente se prioriza, quando a gente se cuida, as coisas começam a fluir muito melhor. Porque é justamente isso, né? A gente precisa primeiro ter responsabilidade conosco, para que depois a gente consiga ter esta responsabilidade também com tudo aquilo que a gente constrói, que a gente lidera e que a gente ama. É uma responsabilidade que a gente tem com o outro, mas que começa conosco. Eu vejo muito, né, essa questão. Acho que o que mais pega, né, pra pessoa é essa questão de pôr limites e ou não, né? Uhum. Porque, como a Monize falou, é sempre dando, desde pequena, Exato. às vezes Sim. desde lá da infância, é sempre dando conta de tudo, sendo a filha boazinha, Uhum. não fazendo as coisas São as adaptações, Uhum. né? A gente está buscando pertencer. Então, a gente vive a regra dos outros e não a nossa própria regra, porque a gente quer pertencer. Uhum. E aí até demora, né, um processo, essa É um questão de processo. quebrar, porque imagina, às vezes a pessoa passa aí 30, ou às vezes até mais, né, 30 anos, 40 anos ali naquele mesmo padrão, na mesma rotina, até quebrar. Por isso que às vezes eu vejo assim que muitas pessoas desistem, né, e vocês podem falar mais essa questão aí Sim. da questão da terapia, psicoterapia, né? Por que que muitas vezes as pessoas começam ali um processo e de repente, né, param às vezes nesse meio. Porque vai ter aquele momento do enfrentamento, né, que eu falei. Uhum. Então, esse momento é quando você dá de cara a cara com as suas sombras. E ficar na zona de conforto, por mais dolorido que seja, é ali o mais seguro para a pessoa. Seria assim, um conhecido, O né? conhecido, é Uhum. o seguro, é o estado de sobrevivência, quando você está ali na luta ou fuga e você se defende. E o conhecido é muito mais seguro. Então, dar esse passo, começar a enfrentar, é enfrentar os seus próprios medos também. Mas também quando vira uma chavinha e você começa a fazer essas liberações, começa a se reconectar com o seu corpo, com o seu sentir e liberar essas questões, é também muito libertador. Muito libertador. Uma cura E aí, altíssima, né? e aí, o dizer não, uau! Vem assim um alívio no corpo. Parece que é até mais leve, né? E é muito engraçado, porque as pessoas que estão à sua volta começam a falar: Nossa, mas você tá mudada. Tá diferente. E normalmente quem mais te critica são aquelas pessoas que se beneficiavam dos seus sims. Só que quando você diz não pro mundo, você está dizendo um grande sim para você mesmo. Quer acrescentar alguma coisa, Vá? Exatamente. Quando a gente aprende a pôr limite, quando a Uhum. gente aprende a dizer não, a gente move muitas questões psíquicas,
muitos contextos internos, muitos contextos até sociais, Sim. né? E é interessante também porque quando a gente toma esse conhecimento de que eu posso ser, sim, quem eu quero ser, respeitando, ok, né, dentro dos limites, eu posso criar muitas coisas. É onde eu descubro até, que eu vejo em alguns processos, que as pessoas se descobrem até profissionalmente, né? Então ela tá ali, ela entende que ela não é só mulher, que ela não é só mãe, que ela pode ser muito mais do que tudo isso. Uhum. Que ela pode até contribuir melhor na cura de outras pessoas, né? É difícil. Isso que você trouxe, Renata, é interessante, porque assim, o que eu mais percebo é as pessoas tendo dificuldade quando vai encarar a sombra. Uhum. Chegou na sombra, eu, Trava, né? eu É. paro. Não, eu tô com medo, né? As palavras que mais são ouvidas, né? Medo, eu tenho receio, eu não quero mexer nisso, eu não quero mexer aqui porque isso aqui vai me doer e já tá chorando. Então, assim, você já tá se libertando, na verdade, né? Mas para compreender. E esses fatores, é muito importante a pessoa, no momento da terapia, ela entender que não, vamos lá, vamos botar isso para fora, né? Vamos olhar isso, vamos ver que essa sombra não é tão sombra, talvez, né? É muito importante essa fala do contexto de olhar a sua sombra. Porque o que eu percebo é que as pessoas têm sua maior dificuldade em buscar a terapia é justamente não quero encarar esta sombra. Eu não quero lidar com esse movimento, eu não quero lidar com essa história. Isso me machuca. Mas o que você prefere? Continuar se machucando, se auto-sabotando, se auto-abandonando? Ou você realmente quer a sua cura para estar plena, limpa, enfim, né? Curada. E Val, eu também queria só complementar que eu acho que uma outra causa também para não buscar as terapias é que quando nós somos vítimas, né? Sim, A gente se beneficia de alguma forma também sendo vítima. Sim, tem muitos ganhos. Tem muitos tem. ganhos. E esse é o medo de Também. perder esses ganhos, né? Que as pessoas entendem como ganhos, para olhar para as sombras, né? Sim, sim. Principalmente quando são mulheres, vamos Uhum. dizer assim, pessoas, né, Sim, vítimas de violência. violência. Sim. Essas são as que mais elas vão ter medo, contextos que impedem de buscar. Uhum. Principalmente quem está ali linkado com a violência. É bem complexo. Porque até entender, é assim, né, como a gente está falando. Entender o meu problema psíquico, né, os meus contextos, já é complicado. Então, imagina colocar essa pessoa dentro de um contexto de violência, que eu não enxergo a violência também que eu estou vivenciando, né? Então, eu tenho o contexto da violência, que eu não consigo enxergar, entender, em muitos casos, que linka a eu não entender que eu estou me auto-abandonando, me auto-sabotando, eu não consigo enxergar. Então, eu tenho uma dupla visão aqui de não enxergar. E acontece nesses casos também que a Val trouxe, né, da questão da violência, acontece muito também a questão do julgamento das outras pessoas, né? Tipo, ai, poxa, a mulher não tá enxergando que ela tá sofrendo, seja uma violência física ou seja uma violência psicológica que a gente viu crescendo muito nesses últimos anos, né? E às vezes a pessoa não enxerga, não consegue perceber, Não. né? Ela só vai conseguir perceber isso quando ela tem ali um profissional, uma ajuda, né? Então tem muito essa questão dela não perceber que está se auto-abandonando, ou às vezes vem de um padrão até muitas vezes familiar, né? Também que pode acontecer, que a gente vê, né? Um padrão que já, às vezes a mãe passou por isso, às vezes a avó passou por isso, então vem e às vezes é muito. Gente, quebrar padrão não é fácil. Ciclos, né? fácil. Romper ciclos, Não né? é simples, não é fácil, é dolorido, né? Até esses dias eu e a Moniz conversando bastante sobre essa questão. Às vezes é difícil até pra gente, né? Que a gente que já tem uma consciência, que já tá nesse autoconhecimento, que já busca, já é difícil. Imagine pra quem não tem, né? É difícil.
É muito difícil. É porque quando a gente está falando de traumas, né? E aí trazendo essa ideia do trauma, que não é sobre o evento em si. Uhum. Né? Então, muitas vezes você até fala assim, é uma coisinha pequenininha, mas olhando para o evento, pode ser uma coisinha pequenininha, mas o trauma é sobre como a pessoa internalizou aquilo, né, na Uhum. experiência dela. Por Sim. isso que vão ter pessoas que mais se auto-abandonam e também passaram ali pela causa da separação lá no iniciozinho, né? E por que pessoas se comportam de formas diferentes diante dessa situação? Então, claro que é muito como você internalizou. Mas trazendo essa ideia do trauma, como o trauma mora no corpo, é uma paralisia. Então, a sua mente muitas vezes já entendeu que você precisa buscar ajuda. A sua mente já entendeu que você está vivendo um padrão de escassez limitado. Você já tem essa consciência de querer mudar, mas parece que tem uma coisa que não vai. Porque quando a gente fala de trauma, muitas vezes a gente fala de congelamentos. Então, aqui na resposta anterior, quando eu falei de partes fragmentadas, muitas partes que vivenciaram, né, que estão presas nesse trauma, elas estão congeladas, elas ainda estão vivendo aquilo. Então, por isso que é importantíssimo você buscar um profissional que tenha conhecimento e, como você trouxe, né, que traga essa segurança. Ter esse espaço seguro é muito importante para a pessoa, principalmente quando a pessoa está em trauma. E o profissional que saiba lidar com essa situação. Então, muitas vezes é difícil quebrar esses padrões sozinha. E dependendo do tipo de terapia que você faça, também não vai conseguir quebrar. Porque você precisa levar essa. Se a memória está no corpo, você precisa levar para o corpo também. Tem que ter um impacto emocional ali para virar essa chavinha, né? E você trouxe esse ponto, Renata, aí eu lembrei, né, aqui, assim, de situações, né? Por que que às vezes a pessoa ela se compara muito com o processo do outro, né? Às vezes vamos supor, minha amiga passou na terapia, faz terapia e a vida dela parece que voa, né? E eu que já tô há tanto tempo, parece que não saio do mesmo lugar. Acontece essas situações com vocês? Da pessoa assim, às vezes ficar, né? Eu falo, se comparando com o processo do outro, por que que o outro muitas vezes, né, consegue primeiro que eu e parece que eu não saio, né, ali daquela situação. Mesmo lugar. Acontece bastante, Nath. Porque tudo depende muito do contexto, dos padrões, o que essa pessoa passou na infância. É muito diferente a história de cada um, né? Então a gente não pode se comparar. A grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa, mas a gente não sabe o que acontece no dia a dia dessa pessoa. E hoje em dia, com as redes sociais, sempre parece que a vida do outro é muito melhor, é maravilhosa, mas a gente acaba esquecendo que aquilo talvez seja um recorte da vida da pessoa ou é algo editado, né? Não quer dizer que seja exatamente a vida da pessoa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e a gente não pode comparar um com os outros. Cada um tem o seu processo, cada um tem um nível de consciência. Então a gente precisa olhar para o nosso nível de consciência, olhar para os nossos desafios, os nossos traumas e trabalhar em cima disso sem se comparar com ninguém, porque vão ser sempre momentos diferentes de vida de cada um. Sim. E você, Renata? Olha só, na minha terapia individual é um pouco mais difícil isso acontecer, porque normalmente quando a pessoa vem até a mim, ela já passou por outros tipos de abordagem. Então ali a gente entra numa outra abordagem que vai mais direto ao trauma. Sim. Então é mais fácil a gente conseguir acessar ali a questão de base mesmo. A raiz. Isso, e começar aquele processo de realmente reprogramar e ressignificar. Então, individualmente é um pouco mais difícil, tá? Agora,
coletivamente, porque eu tenho alguns programas coletivos. Aí, porque cada um tá num ponto do processo, cada um tem o seu próprio processo, né? Então, nesses coletivos é muito fácil, assim, as pessoas caírem nesse erro de se comparar, mas a gente, como profissional, estar atenta, trazendo essa ideia de que cada um tem uma história de vida, cada um está ali num ponto do processo. E vamos ali olhar, mesmo num processo coletivo, vamos olhar com carinho individualmente para as questões de cada um também, né? Agora, o coletivo é muito bom também, porque a experiência de um calibra e alimenta a experiência do outro. Então, por mais que o outro não esteja no mesmo nível de processo, ele é calibrado com aquela experiência. Então, isso traz uma aceleração desse processo. Sim. É muito potente. É muito potente. E para você, Vá, você acredita também um pouco aí que essa questão da rede social hoje em dia, né, ela pode atrapalhar às vezes uma pessoa que tá passando, né, por essa questão do autoabandono, ainda tá, né, mexida, e aí vem a rede social e às vezes faz a gente, né, se comparar cada vez mais. O que que você pode falar sobre? Sem dúvida. Ainda mais hoje em dia, né? Que todo mundo coloca tudo na rede social, né? Eu digo que assim, eu não preciso nem saber o que o outro almoçou, né? Porque todo mundo coloca ali até o que tá almoçando. Mas Verdade. enfim, sim, eu acho que atrapalha bastante, porque eu acabo, é o que as colegas trouxeram, né? Acaba interferindo na minha visão. Por que que o outro consegue ou não, né? E é isso mesmo. Não é o que o outro, eu preciso olhar para mim, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem sua maneira de olhar e encarar a situação ali existente, né? Mas se eu ficar só linkada na rede social, isso vai trazer pioras no meu processo de cura. Isso é um fato, né? O que eu acredito muito é assim, quando as pessoas me procuram para a questão da psicanálise, elas já chegam querendo uma cura, né? E aí o processo, ali vamos dizer assim, que ela já chegou ali, então eu vou olhar esse processo, vamos acolher, vamos fazer essa escutativa, e a partir daí eu sim direciono. Eu falo, olha, eu acho que, por exemplo, você precisa da Renata. Porque aqui não tem só um Trabalho contexto. Isso, integrado, né? integrado, multi. Por quê? Às vezes, como a Renata trouxe, mas também não é só um processo psíquico que está acontecendo, né? São registros, são traumas, são questões muito enraizadas, está dentro da gente, dentro do corpo. Não está só no fator que é colocado, né? Consciência e inconsciente. Tem muito mais do que isso. Então eu sempre coloco assim: você veio buscar a cura? Então vamos curar de fato. E a primeira coisa que eu falo, pode parar um pouquinho na rede social, porque você percebe nitidamente as pessoas, não, mas olha, a minha rede social, eu tenho tantos seguidores, por que que a fulana tem mais? Por que que ela tem menos? Um dia eu questionei isso, eu falei assim, então, não é muito estranho eu dizer eu tenho 200 mil seguidores? Que peso que eu tô trazendo para isso, né? E a pessoa ficou me olhando. Tá, mas É e aí? números, né? Hoje a gente vê uma constância aí das pessoas querer números, curtidas, porque parece que quanto mais elas têm isso, mais aceitas elas estão sendo, né? Isso que é o que a Renata trouxe, né? De pertencer. Mas será que eu preciso disso realmente para pertencer, né? Tem tanta coisa tão legal para a gente fazer, tem outras coisas, né, mais interessantes para se fazer. Uma das coisas que eu também sempre coloco nos atendimentos é: você já se preocupou ou pensou em fazer um trabalho voluntário? Você já olhou para isso? Muitas pessoas dizem: não, nunca. Para quê? É importante também, faz parte de um processo de cura, né?
Então, eu acho que a rede sim, ela acaba interferindo, né, num processo de cura das pessoas, né, em vista que a gente vê aí também muitas pessoas que adoecem por Por conta conta da das rede redes. social, né. Sim. O Monize, no seu ponto de vista, né, como que a ambiência, ela pode também aí influenciar tanto para o bem, tanto também para o mal em questão, né, de quem está passando por esse processo de autoconhecimento, de cura, de libertação? A ambiência influencia bastante, né? Se você não tiver buscando por uma ambiência positiva, uma ambiência que agregue, que te eleve, isso vai fazer com que, se você estiver numa ambiência negativa, tóxica, isso vai fazer que você esteja cada vez pior. Porque esse é um outro ponto também, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que são tóxicas, nós estamos inseridos em empresas tóxicas, né? Com uma cultura tóxica. As pessoas não percebem, elas acham que aquilo é normal, né? E elas vão cada vez mais adoecendo. Por isso que hoje em dia a gente vê tantas empresas em termos vários colaboradores que estão doentes, né? Principalmente saúde mental. Porque é isso, assim, são metas inalcançáveis e cada vez uma cobrança maior, uma meta maior, e a pessoa acha que ela precisa cumprir com tudo aquilo, né? Então, se for esta ambiência, a pessoa vai ficar cada vez pior. Por isso que a gente precisa sair desse piloto automático para a gente ter consciência em que ambientes nós estamos frequentando, para ver se aquele ambiente está fazendo bem ou está fazendo mal, né? E se está me fazendo mal, então eu preciso decidir, tomar a decisão, ter a coragem de sair desse ambiente e ir para um ambiente que de fato é o que eu busco, é o meu objetivo final, né? Como você quer ser. E isso tudo faz parte do autoconhecimento, né? A gente precisa se autoconhecer para a gente saber quais são os nossos valores. Porque as nossas decisões são muito baseadas em valores, né? E se a gente não sabe qual é o nosso valor, a gente não vai tomar decisões assertivas, né? Então, Sim, no final tá tudo muito conectado, né? Uma coisa com a outra. sim. Ô, Renata, e como que, né, a terapia aí multidimensional pode auxiliar aí nesse caminho de cura, de transformação também? Bom, a terapia multidimensional, como a gente falou lá no iniciozinho, ela traz essa abordagem trauma-informed e bottom-up, né? Então, o que que acontece, né, dentro dessa terapia? É uma terapia que integrada mesmo, integrativa, que une todas as nossas dimensões. Então, é a dimensão espiritual, emocional, mental e física. Então, o que que acontece nesse processo? Por isso que a gente chama que é a terapia do coração. Existe uma abertura de um campo eletromagnético, né? E isso trazendo até um pouco mais de base para o que eu estou dizendo. Existe algumas pesquisas do Instituto HeartMath que eles estudam já há mais de 20 anos ou 30 anos o coração. Então, eles começam a identificar que realmente o coração, quando você entra nesse estado de coerência interna, ele aumenta, ele expande essa atividade eletromagnética. E isso joga informações, isso cria um campo e joga informações para o seu cérebro, para o seu corpo, para as suas células, para a sua fisiologia mesmo, né? Para os mecanismos fisiológicos. Então, dentro dessa terapia, a gente vai ativar esse campo eletromagnético e através de coração para coração, a gente vai acessar ali as informações do campo da pessoa, assim como numa constelação, a gente acessa ali o campo mórfico, a gente consegue acessar o que está por detrás, se existe algum trauma que está ali por detrás. Então, é como se a gente estivesse ali acessando a história da pessoa, né, para entender o que está acontecendo. E aí, a partir disso, a gente trabalha com reprogramação, né, com ressignificação. Muitas vezes o impacto emocional é tão grande que isso realmente gera ali um impacto muito grande nas células mesmo, no nosso corpo, né? Então, quando eu trago essa ideia do bottom-up, é porque realmente vão ter
situações ali que de fato vão até o corpo para fazer essa reprogramação celular, não só emocional, Das né? células, né? Nas células. E claro, né, com todo o conhecimento que eu tenho, de formações que eu tenho, muitas vezes quando a gente finaliza a terapia multidimensional em si, e a gente está ali na sessão, na conversa, né? Quando eu percebo que existe essa necessidade, eu faço um trabalho de experiência somática também, né? Onde a gente faz esses exercícios de liberação. Então, quando eu percebo que foi uma sessão assim muito forte, muito impactante emocionalmente, então eu faço esses exercícios de liberação, né? E no coletivo eu trabalho muito com essas liberações, né? Porque aí a gente trabalha com dança, trabalha com yoga restaurativo, enfim. Então, eu acredito muito que a terapia multidimensional, na verdade, quando eu iniciei com ela, não tinha esse viés do trauma, né? E aí, eu fui buscando, porque muitas vezes eu esbarrava nessas feridas. Eu falei assim, meu Deus, como que eu vou lidar com isso, né? Como que eu vou trazer solução para minha paciente, para as pessoas que chegam até a mim? É como se, tudo bem, eu tratei de uma parte, mas e a outra? Então foi quando eu realmente comecei a estudar, buscar conhecimento, né? Hoje em dia a gente tem psiquiatras, pessoas assim ilustres que trazem essa abordagem, né? A gente tem o Gabor Maté, a gente tem o Peter Levine, e então fui buscar esse conhecimento para criar essa metodologia onde fosse possível dentro da própria terapia multidimensional, que eu chamo de Reconecta, a gente poder trazer como se fosse essa finalização, sabe? Então é sobre isso, né? E quando a gente entra nesse processo, como você trouxe, né? A pessoa ela vai tomando consciência e tendo mais clareza ali dos padrões dela, vivendo uma vida com mais sentido, né? E aí parece que o corpo fica até mais leve e nasce uma imensa vontade de voltar para si, de voltar a se cuidar. Então aqui que o tema é autoabandono, né? Então é muito sobre olhar para essas crenças, para esses padrões que estão ali levando aquela pessoa a ter esse padrão de autoabandono, para ela voltar ali para o centro si, né? dela, Pra né? ela. Para si, para o centro dela. E, e voltar a ser ela, quem ela realmente é. Então, é muito bonito ver esse processo acontecendo. Legal, Rê. Ô, Vá, para você, né, hoje, qual que é, assim, o seu maior desafio no seu dia a dia, no seu trabalho, em aí trazer essa consciência para as mulheres sobre o autoabandono, né, para suas pacientes e também para quem te acompanha, às vezes para, às vezes, alguma colega, quem tá aí no seu dia a dia? Tá. O meu maior desafio foi sempre entender por que que as pessoas não escutam. Esse foi sempre o meu maior desafio na profissão. E a partir daí, eu comecei a criar um, um projeto de conscientização e levar essa conscientização em palestras, treinamentos, né? Da importância da escuta. Por que que eu não escuto o outro? Por que que eu não paro realmente de fato para sentir, perceber? Porque o que eu mais recebia, né, e ainda recebo, é justamente essa fala. Eu não tenho quem me escute. Eu não sei quem eu procuro para me escutar. E se a pessoa que vai me escutar, será que ela vai contar depois o que, né, o que eu estou colocando, né, as minhas verdades, as minhas dores, né? E através disso, eu falei, não, peraí, a gente precisa começar a conscientizar que as pessoas precisam entender a diferença de ouvir e escutar, de falar e conversar com o outro, né? E o peso que isso traz. Então, hoje eu vejo assim, eu vejo que sempre teve esse desafio da escuta, de entender, de conversar. E aí eu falei, não, vamos conscientizar aqui, onde eu tiver a oportunidade de levar essa consciência, eu vou estar Pra levando, levar, né? né? Porque eu fui uma pessoa que não tive escuta em alguns momentos da minha vida.
E eu tive que me aprender, vamos dizer assim, né, a me escutar. E eu não tive escuta. Então foi um processo, como a gente está colocando aqui, né, foi um processo de entender uma das sombras, Uhum. né. E a partir daí eu falei: "Não, espera aí, mas se eu consigo trazer essa visão, trazer essa consciência, quantas pessoas a gente consegue atingir e ter esse processo?", Uhum. né. Então eu diria que foi assim, né, um processo de eu não tive a escuta, mas aí eu acabei Hoje entrando em você trabalha, processos, né, com a é o escuta. propósito, É né. sempre Isso. assim, né? E esse propósito tá me levando a levar Ajudar, essa né. consciência e ajudar outras pessoas, né. Sim, Não, a gente pode parar e conversar, a sim. gente pode parar e se escutar, né. Por exemplo, aqui, essa escuta para mim hoje, nossa, tô saindo daqui maravilhada, aprendi muito, é uma troca, Sim, né. Mas por que que eu não me permito a isso? sim. Por que que eu não paro para escutar, né? Muitas vezes também eu escuto assim: "Ai, de novo aquela pessoa. Mais uma vez. Ai, a mesma história". Eu já escutei até situações assim: "Ai, ela é muito chata, gente. Ela fala a mesma coisa sempre". Mas se a pessoa está dizendo a mesma coisa, tem coisa aí. Por que que você não para para escutar? Às vezes é até um movimento que ela está tentando te trazer de violência que ela está sofrendo. Não só do autoabandono. Tem coisas ali, né, mas a gente Sim. não para escutar, né. É mais Uhum. fácil: "Ah, tá bom, tá tudo certo, vai ficar tudo bem", É. né. E é isso. E para você, Monize, aí, qual que é hoje o seu maior desafio em trazer essa consciência aí para quem está próximo de você, para suas pacientes, né, Uhum. para quem te acompanha também sobre esse autoabandono? Eu acho que o maior desafio é primeiro a pessoa ter consciência Uhum. de que ela está se auto-abandonando e de que isso é uma forma de autossabotagem. Então, quando a pessoa não reconhece, ela não busca ajuda. E ela também não está aberta a isso. Então, por mais que você fale com a pessoa, aquilo não vai ressoar com ela, né? Uhum. Então, ela vai negar sempre. Ela fala, imagina, isso não tem nada a ver, né? Então, é justamente esse trabalho que a gente tem feito, muito de conscientização, falar sobre, por exemplo, né, o tema de autoabandono, a gente fala muito sobre autossabotagem, né? Então, trazer aulas, conteúdos, na CEL nós temos uma mentoria também para ajudar essas pessoas a reconhecerem esses padrões, identificarem esses padrões de autossabotagem, e a partir daí, então, romper com esses padrões, Sim. através, né, da nossa metodologia. Tratamento coletivo, como a Renata trouxe, nós temos também, eu acho também muito potente, porque às vezes você precisa de um terceiro falando para você entender que você está passando por esse processo, né? E quando você vê os resultados nos outros, também tem um lado positivo. Você também fala, Sim. nossa, que bacana, se deu resultado para ela, pode dar Pode dar resultado para para mim. mim. É a ambiência A ambiência positiva, né? positiva, exatamente. Sim, Então, se você tem o objetivo de ser uma pessoa X, você precisa buscar pessoas que sejam da forma que você quer ser. E num tratamento coletivo, a gente tem isso, porque as pessoas têm um propósito ali em comum. sim. E para você, Renata, hoje aí qual que é o seu maior A desafio? Monize me falando do coletivo, eu me lembrei de uma frase que a gente usa bastante, né? Que é da Clarice Piccola, que ela diz assim: mulheres crescem com mulheres, mulheres se curam com mulheres. Uhum. Então, a importância, né, dessas rodas, desse coletivo, de mulheres que estejam dispostas a se olhar umas para as outras, a se curar umas com as outras, né? Dispostas a ouvir umas às outras. Então, eu diria que um dos maiores desafios, o primeiro, como a Monice falou, é realmente fazer com que as pessoas se Cientista. conscientizem do que elas estão vivendo. Uhum. Agora, outra questão que eu acho assim importantíssima é que as pessoas acreditem que é É possível curar esse possível. padrão, Uhum.
Então eu vejo muito isso, né? As pessoas muito desacreditadas, isso não é para mim. Então quando antes vocês trouxeram essa parte da comparação no Instagram, Uhum. né? Eu, quando respondi a minha pergunta, eu não levei para esse lado do Instagram, mas olhando para o Instagram, ela fala assim: não, mas essa vida não é para mim, isso não é para mim, essa cura, essa realidade não é para mim. Então, acho muito importante as pessoas entenderem que à medida que elas se colocam abertas e disponíveis para iniciar esse processo de tratamento, de cura, é possível sim. E não importa quanto tempo vai durar, porque aí sim cada um vai ter o seu processo. Mas é possível. Eu acho muito importante. E eu acho que aqui, né, estarmos aqui, né, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre vocês. Eu acho que tem algo muito maior envolvido aqui, que é justamente a gente levar esse conhecimento para pessoas, para que pessoas possam se identificar nas nossas falas e perceberem, não, opa, peraí, eu acho que eu estou vivendo isso daqui. Uhum. E perceberem o quanto que é possível, o quanto que hoje a ciência, né, integrada, hoje em dia a gente traz essa neurociência integrada com a espiritualidade, sim, por que não, né? A gente ampliar esse olhar e entender que, olha, existem muitas técnicas hoje aplicadas e que são eficazes, produzem transformações reais. Eu, assim, tenho centenas de pacientes e algumas alunas, porque comecei a fazer, estou na minha segunda turma de formação da terapia multidimensional, mas dessas alunas que já participaram, assim, trazendo transformações reais, né? Então, é muito bonito ver o quanto que essa transformação é real e esse é o desafio, fazer com que as pessoas acreditem. Meninas, quero aí, né, agradecer a todas vocês por estarem aqui nessa roda, aqui no Natcast, né, por a gente falar aí sobre esse tema, autoabandono, trazer, eu falo que cada vez mais a consciência, o conhecimento para quem nos assiste. Então, quero agradecer a todas vocês por estarem aqui. Foi ótimo. Obrigada. Gratidão. Obrigada, Nath. Eu que E obrigada, agradeço. meninas, também. Sim, gratidão. Obrigada. Foi maravilhoso. A gente só consegue elevar o nível de uma conversa quando Sim. todas ajudam a fazer isso, Contribuem, né? Sim. verdade. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe aqui o seu comentário, o que vocês acharam do episódio de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.